Fala, nação, chegando aqui com mais um vídeo no canal Rubro Negro. Bora ver a repercussão que teve na mídia, né? Teve programa lá do Galvão e Amigos, inclusive com um convidado lá, o Igor 3K do Flow Podcast, né? Que é flamenguista. Falaram bastante sobre essa vitória do Flamengo aí no Bahia, falaram as questões técnicas dos jogadores que estão errando passe, isso aí eu achei muito interessante, eles trouxeram à tona isso aí. E do Arrascaeta, né? O Arrasca tá brilhando muito, cara. Então falaram muito sobre a questão do sonho de ter aquele velho camisa 10, né? Que metia muito gol. Achei muito interessante, o vídeo ficou sensacional. Eu também trouxe o corte aí do Cazé TV, também falando e repercutindo sobre esse jogo aí contra o Bahia. Os créditos vai estar na descrição, verifica se você está inscrito no canal, clica no botão hypar. Valeu, deixa esse likezinho aí pra dar essa moral. Bora lá pro vídeo que aqui é sem enrolação. Contrário do Flamengo, vamos falar do Flamengo agora, que é o vice-líder. Ganhou do Bahia por 1-0, um jogo muito difícil do Maracanã, que caprichou muito na marcação, mas faltou um certo... Eles estão errando um passe de uma forma que não combina muito com a categoria do jogador. Você não acha, não? Eu acho, cara. Apesar da gente tá... É um sofrimento gourmet, de certa forma. Porque ganha ali de 1-0, um gol bem no começo, né, do nosso querido Arrascaeta. É isso que eu quero falar do meio. Vamos lá. Mas depois a gente não conseguir sair desse 1-0 é um sofrimento gourmet, de certa forma. Porque a gente, que nem o jogo que a gente empata também na Libertadores, que a gente achou que ia atropelar, né? E terminou com o Flamengo se defendendo para segurar o passe. Se tu faz um gol e tá ganhando de 1-0 e tu não tem nenhum risco de tomar um empate, é diferente. O problema é que tu faz 1-0, mas tu tá com o adversário em cima de ti pra fazer o jogo do empate. Pois né? então aí a gente fica, meio desesperado. Mas pegou um baita time, um time que tem um treinador que tem um time nas mãos, o Bahia, muito bem treinado pelo Rogério Ceni. Olha, o Rogério Bahia, pelo que eu sei, já começaram as conversas da renovação. Mas agora... ele tem um número negativo demais contra o Flamengo. É incrível. 15 jogos ele perdeu 16 do Flamengo. 16? Eu acho que 16 jogos. Não tem nenhum empate. Impressionante, hein? Vai enfrentar o Rogério, é incrível, cara. Com um time bom. É o grande Eu tabu. adoro esse número. Esse é um número que eu gosto. Você gosta, Flamengo gosta disso. Felipe Luiz também é um treinador que está mostrando, assim, gosto bastante do trabalho dele. E tem mostrado aí, campeão de várias coisas agora, no pouco tempo dele. Então, o Felipe Luiz? O Felipe Luiz ganhou tudo que pegou. Ele começou com o Sub-17, ganhou o título nacional, internacional, pegou o Sub-20, ganhou o título, pegou o time principal, já ganhou 2 títulos com o time principal. Como não amar, né? Mas tem uma pressão de fora para dentro, cara, da torcida. Mas o Flamengo sempre tem. Mas não é isso, aqui tem o seguinte... Flamengo. JJ está sem emprego. Meu irmão. Jorge Jesus está livre no mercado. E o que tem de então é uma flamenguista pressão de fora. Já demitiram o Felipe Luiz umas 48 vezes essa semana. Mas hoje ele demitiu um auxiliar. Não lá dentro do time. Hoje ele demitiu um auxiliar que era responsável pelas bolas paradas para trazer um outro profissional, segundo ele, não é necessariamente para bolas paradas, com outras características. O Felipe é muito inteligente, né? Então ele deve estar sabendo, estou precisando mais disso, daquilo. Aí, para mim é o futuro agregar um cara treinador da nossa seleção. Mas o que eu queria falar, Paulo Roberto, você jogou numa época também, o meia, o camisa 10, vem lá do Pelé lá atrás, aí passa pelo Rivelino, e aí vai seguindo, e vai passando por tanta gente. Roberto, não vai para centroavante. Estou falando de meia. Aí chega no Zico, e vai, cada um nós vamos ficar falando. Disseram que o meia, camisa 10, tinha sumiu no futebol brasileiro. Mas porque o Neymar é mais atacante, mais pela esquerda, não é essa posição do meia solto. Aí aparece um uruguaio, tal de Arrascaeta, é meia e artilheiro do Campeonato Brasileiro. Tá com quantos gols que ele tem em 8 jogos? 7. Tem 7 gols. Pra você ter uma ideia, o Palmeiras tem 9 gols, eu acho que, no campeonato. 7 marcados por estrangeiro. Jogador estrangeiro. E 2 desses que o Roque fez, ultimamente. Ele é o meia que estava faltando, Falcão? Eu acho que ele é um... O cara que jogava com você no Internacional, jogava com você na Roma, jogava com você na Seleção Brasileira. O 10, o meia, o 10. Ele é um meia que não vem muito atrás, né, evidentemente. Eu diria assim, ele seria um terceiro jogador de meio campo na época antiga. Ué. Seria não era assim quando se falar do Rivelino, quando se falar do Pelé, quando se falar do Mas Zico? eu acho que o Rivelino é um pouco mais atrás, tá? Mas ele seria aquele número antigo 8.
que era 5, 10 e 8, né? Ele seria esse cara. E ele entra na área, porque ele faz os gols. E é estrangeiro. A propósito, né? Mas eu digo que é um retorno do meia, né? Meia. Mas retorno de quem? Não, do meia que faz gol. Nos últimos anos... Tá fazendo falta. A melhor época do Flamengo, quando tinha Rascaeta e Everton Ribeiro. Esses caras faziam a diferença no meio campo. E o Gerson. E o Gerson. Quando você tem um meio campo com esses dois caras, é sinônimo de título. Quem você vê? O Depay hoje, no Corinthians, é um cara que tem essa qualidade. Brasileiros não tem. A verdade é essa, a gente não tem esse meia hoje. É muito preocupante. Me diga um meia brasileiro. Tem o Alan Patrick. Sim, ok, o Alan Patrick, mas você tem que aproveitar, cracaço, o Alan Patrick, então, mas você tem que testar, Falcão. Você precisa convocar. Mas um meia na seleção, a gente não tem. Já que eu fui citado, cara, quem viu a coletiva do Felipe Luiz ontem, sem sacanagem. Enfim, independente se você acha que o Flamengo jogou bem, jogou mal, cara, parecia que tinha sido 3-0 o Bahia, pô. As perguntas eram assim, Felipe Luiz, mas o Flamengo anda meio soberbo, né, assim, contra os adversários. Pô, cara, ganha o jogo. Aí, pô, mas e a crise no Flamengo? Mas, gente, o Flamengo nesse momento é líder. Tipo assim, é um ambiente que faz tudo, e é dentro do próprio Flamengo, tá? Antes que a torcida do Flamengo comece, mas a imprensa paulista, mas... Não, quem cria isso é a torcida do Flamengo com os influenciadores, o mundo do Flamengo. Cara, é bizarro, assim, é inacreditável que o Flamengo tem que enfrentar dentro dele mesmo. Lembrando que esse Bahia ganhou do Palmeiras dentro tava misto ontem, né? Tava reserva, né? 4 titulares. Não, trabalho jogou mal, não, cara. Não, jogou mal. Jogou bem. E o Flamengo não jogou mal também. Não, acho que é um jogo duro mesmo. O Arrascaeta tem 7 gols no Campeonato Brasileiro, que é um jogador que também vem sendo muito importante, né? Tem jogado mais próximo à área, às vezes dentro da área. Mas é isso, assim, eu acho que o torcedor do Flamengo... olha, lá vai. Eu não sou torcedor do Flamengo, então eu posso falar isso com propriedade. Eu acho que ele cria uma expectativa que, assim, esse filme tem que dar... Tem que show o tempo inteiro, cara. A gente esquece duas coisas. Uma que do outro lado tem um adversário e outro que o campeonato é difícil pra caralho mesmo. Caraca. Não é fácil, pô. O Bahia tá fazendo... Isso, né? Olha o Bahia na Libertadores. Perdeu no meio de semana? Perdeu até de um jeito diferente do que vem jogando e tal, muito aberto. Fez 1-0, tomou a vida. Porque tem uma parada... do grupo ainda, né? Da morte. Ainda é líder do grupo da morte. É porque tem uma parada que é a seguinte, cara. O torcedor do Flamengo, ele viveu por algum tempo um período que o time nadava de braçada, assim, tinha poucos concorrentes. Mas o futebol brasileiro, agora e nos próximos anos, vai cada vez mais aumentar. Os times vão se organizar, e os times vão injetar mais dinheiro, os times vão ser comprados, os times vão ter um investimento externo. Então, assim, de repente o torcedor do Flamengo olha para Flamengo e Bahia e fala tipo assim, 3 pontos garantidos. Cara, não é mais assim. Não é mais assim contra o Botafogo, por exemplo. Em algum momento no passado foi, mas o Botafogo agora não é mais. Então, assim, e vai ter mais times assim ao longo dos anos. Então, assim, você fazer um jogo duro e ganhar e jogar bem. Cara, o Flamengo não jogou mal. Não jogou mal. Não, assim, longe. Tá bom. Tá bom, é isso. Tá bom. Não, beleza, se der show, pô, demais. Mas caramba, cara, é um negócio que fica... Cara, o que eu gostei só presta quando joga como foi contra o Corinthians. O que eu gostei ontem... Fica muito bélico, mano. Bem rapidinho, tá? O que eu gostei ontem foi que o Felipe Luiz, ele trucou. É de guerra. Ele trucou, porque ele falou assim... Fala português comigo, o time tá mal, o time tá sendo criticado, vem de um empate ruim da Libertadores e uma derrota pro Cruzeiro, beleza, vou bancar o Pedro e vou bancar o De La Cruz, porque eu acredito que o plano de jogo seja melhor com o Michael, o Bruno Henrique e com o... Quem foi que jogou titular ontem no meio campo? Com o Alan. O Alan. E acabou que beleza, o Alan teve pouquíssima influência porque ele se machucou, o Gerson acabou jogando de volante, mas enfim, o Felipe Luiz, ele mostrou convicção nas suas ideias, escalou um time do Flamengo que gerou repercussão, porque teve gente que não gostou de ver o Pedro no banco, de ver o Michel titular, e mesmo assim o Flamengo jogou bem e ganhou. Então assim, é isso, cara, o Flamengo vai, tá tudo bem, tá tudo bem. Imagina se os seus problemas fossem esses. Pô. Tu imagina? Na moral. Acabei de falar o que falou na coletiva, o Guilherme Beltrão fez igual agora. Galera não gostou, ele não gostou. Não, cara, a galera não gostou mesmo. Mas tu também não gostou. Não, mas não me coloca igual esses caras, por favor. Não, mas você também não faça isso, por favor. Mas vai falar, eu não gostei. Tu me fode, pô. Ele chegou lá em casa, chegou com a escalação do Flamengo e falou assim, putz, mané, pra ser honesto, que eu também não sou filha da puta, ele falou, porra, mané, Pedro tem que jogar. Mas eu entendo o Felipe Luiz. Porque ele não é idiota. Mas, tipo assim, não, tá sendo coerente, mas ele... Tu vê a diferença? Não. A primeira frase desse cara era perigosíssima, cara. Mas assim... Mas ele poderia falar, eu também não gostei. O torcedor tem esse direito, mas depois o torcedor tem que falar assim, pô, deixa eu entender aqui o contexto. E deu certo. E deu certo. É isso aí, nação. Esse aí foi mais um vídeo aqui no canal. Concordo em partes ali com o Casimiro. E concordo plenamente com o Galvão, né? O Arrascaeta, pra mim, é aquele clássico camisa 10 que a gente não vê faz muito tempo no futebol brasileiro, cara.
muito que chega na frente, marca, e os gols dele têm sido gols bonitos, né? Você vê aí que os gols é gol de biquinho, gol de primeira, gol na forquilha. Pô, aquele gol de cabeça dele também foi um belo de um gol, né? Na minha opinião, o Felipe Luiz, ele errou não tirando o Gerson. Eu acho que quando ele colocou o Wallace-Ian e os outros dois, que agora eu não vou me lembrar bem, mas era o Cebolinha, o Wallace-Ian e Pedro, né? Eu acho que ele tinha que tirar o Wallace-Ian e jogar um outro meio ali. Se eu não me engano, o De La Cruz estava no banco. Eu acho que ele deveria tirar o Gerson, botar o De La Cruz e pedir pro De La Cruz ficar um pouco mais na contenção. Porque, cara, dava pra ver tava visivelmente que o Gerson não tava aguentando mais andar em campo, cara. O cara realmente estava cansado. E foi esse cansaço que fez ele dar o bote errado e fazer a falta que levou ele à expulsão. Mas, conto com o Felipe Luiz, vamos ver aí. Eu acho que ele ainda vai evoluir muito, entendeu? E tem essa pressão do JJ tá livre aí, realmente. Mas vamos torcer que tudo vai dar certo. Vem um Mundial aí, beleza? O site vai estar na descrição. Verifica se você está inscrito no canal, valeu? Deixa esse likezinho aí, clica no botão hypar para dar essa moral, para me ajudar muito aqui. E é isso. Eu vou nessa. Um grande abraço a todos. Valeu, falou e fui.